Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, chamando você. Mas chamando você, sabe para quê? Para viver cada vez melhor, para olhar pelo lado positivo da vida, para ter força, para sonhar. Qual é o seu sonho? Olha, é muito importante ter um sonho na vida, sabe por quê? Porque é ele que acorda a gente todos os dias para a gente ir em direção a ele. Então, sonhe, e sonhe alto, porque o sonho tem que ser alto mesmo. Às vezes, nós mesmos é que nos encaixamos numa caixinha desse tamanho, quando nós poderíamos ter muito mais, nós poderíamos ir para o mais. E um passinho de cada vez, porque diz o seguinte, que quando você tem muita fé naquilo que você deseja, sabe o que acontece? Acontece uma coisa maravilhosa. Você põe o pé e Deus cria as estradas. E por isso fortalece tudo aquilo que você deseja para a sua vida. E hoje eu quero também fazer uma homenagem a todas as mulheres através de algo. Vocês sabem que eu sou escritora, o programa Trilha Social já tem 16 anos, é um programa que enaltece as pessoas que fazem o bem, que trabalham pela paz. E hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa, uma mulher que trabalha para abrir campos para as mulheres, para evidenciar mulheres. Em homenagem a ela e a todas vocês mulheres, eu vou ler esse texto. O Criador, em sua sabedoria infinita, escolheu uma mulher para dar a luz ao Salvador do mundo, Jesus Cristo. Esse ato divino destaca a importância da mulher na história da humanidade. A mulher é um portal para que a vida siga em frente, geração após geração. Ela paga um preço alto para se realizar profissionalmente, dividindo-se, multiplicando-se entre seus sonhos, a maternidade e as funções sociais, e também para conquistar os seus sonhos, né? Espero poder vivenciar, antes de partir aqui deste mundo, um mundo sem guerras, violência, sem discriminação, onde os direitos sejam iguais e sejam respeitados. O dinheiro sirva à vida e a vida seja o bem mais precioso, preservado com dignidade, justiça, respeito, amor e gratidão. Ofereço a todas as mulheres o meu respeito e o amor. Quando uma mulher se levanta, ela levanta outras mulheres e as torna visíveis e pertencentes, porque todos nós devemos ter o direito a pertencer. Somos mulheres fortes e determinadas, já fomos fracas, já fomos conduzidas, fomos ousadas e feridas, já fomos suporte e resiliência, já fomos coração e emoção, fomos chegadas e partidas, honrando a vida em que outra mulher fomos paridas para que a vida pudesse continuar. Todas as mulheres, o nosso respeito, o respeito para o nosso programa, e hoje, aqui em Recife, no dia da premiação e da lei Mulher Evidência, com Cláudia Montes, que criou essa lei para evidenciar mulheres, e nós vamos falar desse grande evento maravilhoso que aconteceu para que essas mulheres tivessem vez e voz aonde elas estivessem. Olha, uma alegria estar aqui com você, Cláudia Montes. Eu sei que trabalhar em prol de abrir espaço, abrir portas que estavam fechadas, não é fácil, principalmente para as mulheres. Mas as mulheres têm um papel fundamental na sociedade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, não só da lei, mas falasse um pouco de você, onde você veio, quais foram os sonhos que você sonhou, as coisas que aconteceram na sua vida e que te trouxeram até aqui. Que maravilha, para estar com você mais uma vez. Eu fico muito lisonjeada e agradecida
pelo seu carinho, pela sua atenção na causa da mulher. A realidade é bem diferente, bem distante, mas quando nós nos deparamos com mulheres como você, eu só tenho a agradecer. Eu sou uma simples mulher de família humilde, negra, que usei muitos pitozinhos na cabeça feito pela minha mãe, e a minha mãe não se cansava de falar: minha filha, eu estou lapidando a sua coroa, colocando adereços, brilhos. Eu cresci com essa força, com esse desígnio, com essa essência, né? Consciente do poder. Mas o que me deixa mais feliz hoje, minha querida Maristela Positano, é que eu não quis que ficasse só comigo. Eu quis partilhar com outras mulheres. Porque quando eu conversava com as minhas amigas, e elas diziam: mas Cláudia, você fala tão forte, já jovem, garota, sendo já presidente de turma no colégio. E aí eu queria partilhar o que a minha mãe falava para mim. E foi dessa forma que esse desejo, na minha essência de ser, na minha essência de mulher, foi aumentando, a chegar a eu entender, através da divindade maior, do nosso Deus, o soberano, que a mulher é força e poder. E aí brotou no meu coração a verdadeira palavra, e contra fatos não há argumento, que se chama evidência. A mulher, ela foi e será evidência na Terra. Ela sempre foi. E eu fico feliz quando Deus derrama sobre mim essa graça, né? Porque tudo vem de cima, o que é ligado no céu é ligado na Terra. E aí eu entendi que a mulher é evidência, foi e será sempre. Ela é mãe, é rainha, é protagonista da sua história. É sobre você, mulher. Quando você parar para refletir, você vai entender como é importante a irmandade. Quando eu conheci Maristela, ela olhou nos meus olhos e disse para mim: eu enxergo você, Cláudia Montes. Eu não esqueço desse dia nunca. Me emocionou profundamente. A partir desse dia, eu recebi você como minha irmã na Terra. Então eu protejo você das minhas formas. Isso é o verdadeiro significado, me permita falar, da sororidade. Quando você reconhece a outra mulher, você respeita a outra mulher. Nós não tomávamos café de manhã, nem almoçamos juntos, nem saímos para passear. Mas nós nos olhamos uma no olhar da outra e conseguimos enxergar, receber, aceitar e sentir a essência da outra. Assim é eu, Cláudia Montes e Maristela Positano. Temos irmandade entre si. O nome disso se chama sororidade. Lá de Alagoas, ela consegue captar a mim aqui em Recife. É muito forte isso, mulheres. É por isso que quando as mulheres se unem, derrubam as montanhas. Mas quando elas se unem, em conceito de hierarquia, de respeito, de sentimento, de oração e de querer. Essa sou eu, Maristela. Uma jovem simples, de um bairro simples, de família simples, mas arraigada de amor e querendo transbordar, transparecer e compartilhar com a outra mulher o desejo de ser mulher. E isso é muito importante, porque aí nós nos lembramos de uma máxima, né, no sistema social familiar, não que a questão da hierarquia é algo que deve ser respeitado. A hierarquia não significa que você se submete, mas que você se coloca no seu lugar, você ocupa o seu lugar, que para cada um tem um lugar, não é verdade? Cada um ocupa o seu lugar, e daquele lugar você pode crescer, você vai crescer a partir do momento que você respeita todo o processo. E existe uma máxima que diz assim, que para você chegar aonde você deseja, você tem que suportar o processo. Perfeito. Mas você tem que entender que existem regras, que existem outras pessoas que chegaram antes de você, que abriram portas, e é como
quando nós pensamos os nossos pais que vieram antes de nós. Sim. Muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando dos seus pais, mas eles deram algo para você que você jamais vai poder devolver algo à altura, que é a vida. Perfeito. E nós, mulheres, servimos a vida em todos os sentidos. Inclusive, a continuidade da vida aqui no planeta depende da mulher. Não é Perfeito. isso? É isso. É a mesma linguagem que nós falamos. E isso é a irmandade, é a sororidade. É por isso que precisamos estar juntos. As mulheres precisam estar juntos. Nós entendemos, quando você vê Maristela falar, você vê a mestra, mas que sofreu, que passou, que viveu e que hoje ela se sente no dever de partilhar. É dessa forma, mulheres, que nós temos que vencer. E que vencemos sempre. Quando uma começa a compreender, a ouvir a outra, a entender a outra. Mas passamos por problemas e superamos. E é assim que vencemos. E nós, né, unidas, nós podemos vencer muitas batalhas, muitas coisas que acontecem. Infelizmente, ainda a sociedade, a violência contra a mulher é uma realidade, mas nós precisamos de nos indignar diante disso e fazer aquilo que é necessário para que nós possamos ser protegidas, exigindo, sim, dos nossos governantes, leis mais rígidas. Nós precisamos de ter mais proteção, as meninas, as crianças, né? Todos, de uma forma geral, nós precisamos de proteção, mas que isso aconteça de uma forma dignificante e que os nossos governantes sejam dignos, né? De ouvir os nossos nosso clamor, porque eles fazem parte dessa mesma sociedade. Sim, é por isso que nós devemos ter posição, ter ciência, buscar o autoconhecimento, aprender a ouvir. É a lição mesmo. A vida é uma escola. Nós precisamos aprender a ouvir. A gente se depara hoje com mulheres ainda. Eu gosto muito de falar da mulher, porque eu acho que a mulher ela possui todo o contexto universal. Afinal de contas, Deus deu a vida e fez ela formar vidas. E nós, mulheres, precisamos parar para refletir, para buscar o melhor, para ouvir a outra, ouvir os mestres, os superiores, escolher, saber escolher. Estar capacitada para isso. Para isso. Não se submeter. E ontem foi lindo, né? Ontem foi o dia... falar sobre isso. Ontem foi o dia da premiação. Da celebração do dia de celebração. Mas ela vai falar sobre isso, porque esse foi outro sonho que nasceu do coração dela. Me fala dessa lei, quando começou, quando você foi conversar com o deputado, porque tudo é um processo. Como eu falei, para a gente chegar aos nossos sonhos, tem um processo. É verdade. E isso nasceu em mim desde jovem, adolescente. Eu sempre dei muita ênfase à mulher, porque eu sou uma admiradora da minha mãe. Eu vi até bobagem, às vezes as pessoas falavam assim: meu Deus, você coloca a sua mãe muito num pedestal muito alto. A minha mãe foi o meu exemplo de vida, uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas contava. Fazia conta. Você perguntava para ela: quanto é 88 mais 7? Ela dizia a resposta. Então, assim, isso me deixava assim, extasiada, orgulhosa, admirada. E minha mãe é tudo para mim. Até hoje eu falo 3 palavras, coloco o nome da minha mãe no meio. E minha mãe me criou essa mulher assim. Essa mulher. Eu não tive aquele processo, não tive uma vida de eu ter separação de mãe, de uma mãe que não educou. A minha mãe já foi diferente, ela me educou como rainha. Sempre assim. Minha filha, ela batia nos meus ombros e dizia: olha a postura, cabeça para frente. Eu sempre fui assim. Minha mãe me ajudou muito. Quando eu me envolvi na área de moda, né, que eu fui modelo, saí em capa de revistas, fiz muito desfile, mas eu já chegava pronta praticamente. E tudo iniciou quando eu morei no Sul muitos anos, retornei à minha terra natal aqui, Pernambuco, e quando eu cheguei aqui eu me deparei com um cenário diferente do meu, Maristela. Eu já uma mulher empoderada, isso há 25 anos atrás, sim. Eu já uma mulher preparada, empoderada, e quando eu cheguei aqui o cenário não era esse. É importante você ouvir essa matéria, eu quero que todas as mulheres de evidência escutem, eu vou compartilhar, para que elas saibam que as histórias que elas trazem para mim hoje, eu já passei por essa fase. Então, é necessário não ignorar, é necessário buscar reflexão. A parte de vivências que elas já estão vivendo hoje, eu já vivi.
Por isso que é importante ouvir a pessoa experiente, a pessoa que já tem uma lição de vida. E quando eu cheguei aqui, eu vi as mulheres atrás dos homens. Não existia esse cenário que nós vemos hoje. Então eu me propus, eu disse, eu não posso ficar aqui no anonimato. Deus tem que liberar na minha mente algo para as mulheres. E derramou a essência, né, da própria mulher que foi perdida, né? Então, a palavra correta é evidência mesmo. E aí nós elaboramos um projeto de lei, eu escrevi e encaminhei para os parlamentares, que na verdade essa lei ela procede a um degrau constituído pela centelha divina, pela minha intimidade com o próprio divino, com o próprio Deus, como você queira chamar, Oxalá, Ravé, não sei, mas houve essa ligação de minha parte baseada na fé, porque eu sou uma mulher temente a Deus e sou uma mulher de fé. Então elaboramos um projeto que ele vem municipal, é uma lei municipal, iniciou na cidade de Jaboatão dos Guararapes, a cidade onde nasceu a Lei Mulher Evidência, e de municipal ela se tornou estadual no sentido de Dia da Mulher Evidência, e hoje a gente percorre nacionalmente com ponte internacional, esclarecendo para você, notificando para você que você é evidência na Terra. E contra fatos não há argumento. Você precisa simplesmente se apropriar disso. E para você se apropriar que você é evidência, você tem que abrir o parêntese. E para abrir o parêntese, você precisa ter professoras como Maristela Postando. Dá uma aula impecável. Sobre tudo que eu falo, aqui ela deslancha a minha fala e consegue alcançar a sua mente para que você entenda que você é reino, é rainha, é poder, é glória e que tem tudo na mão. É simples assim. E essa lei, ela já existe há quantos anos? 17 anos. 17 anos da lei. E nesse intercurso, né, de reconhecer as mulheres também, ela criou... Dar visibilidade, né, valorização. A valorização, ela também criou uma forma dessas mulheres contarem suas histórias. Perfeito. Então, já estamos na 7ª edição dos livros Mulher Evidência, dessa coletânea onde cada uma conta a sua história, os seus problemas e como chegaram até aqui, que é a coletânea. Olha, ela vai mostrar para você. Fica com o livro. Mulher Evidência, essa daqui, a última, eu participo já há 3 anos, porque nós temos histórias longas, né, de vida. Não é uma história que nasceu ontem. E também nós temos muitas jovens que fazem parte, muitas professoras, pessoas, mulheres do Brasil inteiro, elas estão aqui contando suas histórias, partilhando, e como é importante a gente ler a história de cada uma, porque isso nos incentiva nós mulheres também a colocarmos a nossa experiência à disposição da outra mulher. Porque quando a gente lê o que aquela mulher passou e como ela superou, e todas elas têm uma história maravilhosa para contar, de superação, de força, de coragem, não só nas histórias que elas contam aqui, daquilo que passaram de superação, mas também aquilo que elas conquistaram e o sonho que abriu espaço para que elas pudessem estar sendo reconhecidas e pertencentes, porque essa é uma forma de você pertencer. Reconhecer o outro, reconhecer a força do outro, reconhecer a força da mulher é muito importante. E algo também muito valoroso para todas as mulheres é que também, na Mulher Evidência, a Cláudia ela não se esqueceu que o homem é companheiro. É claro que nós temos tanto mulheres que não são corretas, como temos homens também que não são corretos, mas aqui nós estamos falando daqueles que trilham o caminho de uma humanidade melhor. Então, esses homens também são reconhecidos. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Maristela, eu gostaria você me deu a liberdade de ficar à vontade, eu gostaria de pontuar algumas questões quando se trata da mulher. Você falou algo, abrindo a sua fala agora, a respeito que a nossa vida, a nossa história é muito longa, e realmente é fato isso. E o que ocorre hoje com as mulheres, é importante ficar gravado,
é essa questão de as mulheres, às vezes, não pararem para se olharem para si, para dentro. O autoconhecimento. O autoconhecimento. E o que ocorre? Quando uma mulher participa dessa coletânea, contando a sua história, não é a sua vida, é parte do que você viveu. Ó, a Maristela está aqui, mas ela esclareceu para você que ela já está na 3ª edição. E o que ocorre às vezes com algumas pessoas que não param para refletirem, mulheres, Maristela, ela entra e escreve aqui a sua parte do seu ciclo e acha que é aquilo, e depois fala, não, eu já participo. Amiga, deixa eu fazer uma chamada para você. A vida é sobre você na Terra. Você é vida, é força, é poder. A sua história de vida não se refere, termina em um ciclo de vida. A sua história continua. Essa coletânea é aberta para você reportar o seu círculo de vida. O que você aprendeu, os obstáculos que passou, compartilhar com outras amigas. Isso é importante. E até com você mesmo. Você vai amadurecer quando você fala de você, quando você escreve quem você é, o que venceu e o que passou. E são mulheres do Brasil todo. Mulheres do Brasil todo que tem aqui. Aqui tem de Alagoas, Maranhão, Sergipe, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, França, Inglaterra. Então, é importante fazer essa chamada. Aqui você tem vez e voz, porque você vai escrever aquilo que está no seu coração e partilhar com a sociedade e partilhar com outra mulher. Tirar e fazer a corrente de tirar a outra do anonimato. Agora, você pode também aderir a esse livro. É só você entrar no meu Instagram, @ClaudiaMontesOficial, e solicitar um exemplar, que vai via correio até a sua casa. Chega até na sua casa. Muito importante. Quem for aqui de Pernambuco, hoje em dia tem facilidade para tudo, né? O Uber entrega, só manda entregar. Tá, o valor, né? Até o final do ano, vai estar R$ 70,00 e 2 por 100. Até o dia 30 de 2025. Depois já é outro valor. Porque tudo tem um preço. Nada vem do nada, né? Tudo vem de todo um trabalho. Nós temos a gráfica, temos as pessoas todas que se envolvem. E assim, no Brasil ainda, para editar um livro, não é tão fácil. Nós sabemos, nessa qualidade aqui, não. Em qualquer qualidade, aqui no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Nós precisamos que os nossos parlamentares também trabalhem para que isso seja mais facilitado, para que para a gente tornar também até o estudante mais leitor, ter mais acesso, e as pessoas terem mais acesso também a colocar as suas obras, porque nós temos muitos gênios por aí, com livros maravilhosos, mas sem condição financeira de poder colocar esse livro à disposição da sociedade. E também o importante em tudo isso, a gente vê que essas mulheres que contam suas histórias são mulheres das mais variadas áreas. Nós temos pessoas que são advogadas, parlamentares, professoras, médicas, mas também a dona de casa. Sim. Nós temos aquela que dá aula de dança, de música, aquela que dá aula de Libras, enfim, são mulheres das mais variadas áreas. Não existe um limite, ou tem que ser desse grau social ou daquele. Não existe isso. Olha aqui, dona Maria de Luz França. Somos uma dona de casa. Idade, né? E idade também não representa todas essas mulheres. Não. Quanto mais idade, mais história para contar. Não. E assim, a gente tem que fortalecer. Eu tenho a minha irmã, que também está participando. Está aqui também, a Marli. Deixa eu achar. Que trabalha pelo Lions Club já há muitos anos. Olha aqui, a Marli. Tem feito um trabalho. Ela não pôde vir nesse momento, porque ela teve que fazer uma cirurgia. Infelizmente, houve uma complicação de coração. Ela fez, mas ela já está bem. Mas na próxima ela vai estar aqui conosco, com certeza. E assim, tantas mulheres, a Maura Lusa, que faz parte também é diretora e também representa
as mulheres evidência, no estado dela, ela vem Maranhão, com uma comitiva. Ela vem sempre com uma comitiva. Ela veio com uma comitiva, né? Ela veio com uma comitiva maravilhosa de mulheres que também foram reconhecidas, professoras. Assim como você. Pessoas de uma formação maravilhosa. Como a gente precisa caminhar, fortalecer e caminhar para melhorar a condição da mulher aqui na Terra, na sociedade, respeitada. Mas isso é uma conquista nossa. Mas o melhor de tudo isso, Maristela, é que agora o cenário é muito mais leve, mais tranquilo e glorioso, porque a lei traz como viés também que a mulher e o homem devem caminhar lado a lado. E o homem traz também isso conosco agora. Nessa coletânea a gente já está abrindo com o deputado federal Océsio, que ele dá um apoio a gente, mas a gente traz o reconhecimento do homem à evidência, porque a mulher e o homem devem caminhar lado a lado. Eu sempre falo nas minhas palestras que o meu pai não ensinou o meu irmão a bater em mulher. Então, se há uma necessidade de haver uma reflexão sobre isso, tanto com a própria mulher contra a mulher, porque tem algumas mulheres também que são machistas. Isso, que são machistas. E é necessário a gente pontuar, a gente esclarecer, falar e apresentar para outra mulher, para não rotular. Então, a gente homenageia também no Dia da Mulher, no dia do prêmio. A data oficial é 25 de novembro, onde estabelece a não violência contra a mulher internacional. Foi proposital essa data que eu escolhi para combater, né, a violência à mulher. E o homem traz uma proposta de hoje, nós vemos homens levando as mulheres para receberem suas premiações, abraçando causa, investindo. Então, a união é muito importante. E nós temos aí a André Carnaúba também, que ele recebeu, nós temos a Luísio, né? Anísio Ribeiro, Anísio Ribeiro, que veio de São Paulo. Ele tem assim um currículo maravilhoso, mas ele trabalha também pela não violência, ele tem uma forma de tratar. É o único irmão no meio de tantas mulheres. Então são chamadas que se faz necessário. A mulher precisa se atenar que ela é evidência. Ela não precisa rotular no dia a dia, no trabalho, dentro de um contexto de ouvindo expectativas da sociedade e rotular aquele que comete a violência. Quem comete violência, seja mulher, seja homem de qualquer gênero, é inadmissível. Mas você, mulher, que está aí ligada aqui nesse canal, nesse programa Trilha da Maristela Positano, você estiver nos escutando, o horário que for, se atene para você, porque existem pessoas de luz, existem homens que vai colaborar com o seu sucesso, que vai orar por você, como também existem mulheres. Você precisa entender que a vida, a história, é sobre você. E você é evidência na Terra. Você é luz e precisa ativar o botão da sua essência para ter a consciência de que você nasceu para reinar na Terra. É mais ou menos isso. Nós vamos mostrar algumas fotos. Enquanto estiver passando, eu gostaria também que nós temos aí o deputado, nós temos as mulheres, para vocês terem ideia de como é toda a premiação. E nós estamos chegando no final do nosso programa e nesse período eu gostaria que você falasse um pouco da academia, porque você também faz parte da academia aqui, é presidente da Academia, né, de Letras do Brasil. Isso é maravilhoso, o quanto é importante as academias no Brasil para juntar as pessoas que fortalecem esse vínculo, né, com a escrita. Eu também sou escritora e sei da importância disso, faço parte também com toda a honra. Agradeço profundamente estar fazendo parte dessa grande academia aqui em Jaboatão dos Guararapes. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Para eu começar a falar dessa junção de atributos que eu hoje exerço, eu quero abrir com uma palavra que se chama reeducação para alguns, para outro educação, que se faz necessário. Pessoas como você, como eu, como outros intelectuais, mestres e doutores da ciência, da mente, que a gente possa construir um mundo mais harmônico. Nós precisamos dar uma atenção sem ferir o outro lado, sem ferir a outra pessoa, de reeducá-los. E eu percebo que muitas instituições, elas fogem
do estatuto, do princípio, das leis e das regras. E depois reclamam porque não deu certo. Nada na vida funciona sem a regra. Quando você nasceu, você veio de alguém e se juntou, um homem e uma mulher, para te formar. A escada, você coloca o pé no primeiro degrau. E as pessoas, pela essa questão de ego, de vaidade, elas tendem a sair da rota do caminho. Quando nós falamos da Academia de Letras do Brasil, é uma academia que veio de um Dr. Mário Carabajal, que é um homem totalmente formado com ética, foi indicado até para o Prêmio Nobel da Paz. Então, a academia ela é da ordem de Platão. Platão, antes de Cristo, já preservava a ética. Se faz necessário sabermos o que é ética, hierarquia, respeito, conduta, vez de fala, se calar quando o outro for falar, sair do achismo. A nossa academia também não nasceu no Jaboatão dos Guararapes por conta da lei, porque a gente tomou muita porte, muito nome, assim, convites, por conta da lei que nasceu em Jaboatão. A academia hoje ela tem uma diretoria dedicada, pessoas compromissadas com a literatura, com a letra, pessoas compromissadas com a paz, com a harmonia, pessoas que compreendem o desígnio da academia, e a gente tem avançado com isso. Foi um evento agora de posse que tivemos, nós temos os membros correspondentes, temos os membros da cidade, temos os membros internacionais, e nós damos oportunidade de premiação para cada um, mas também a gente vai formar seminários, encontros, os livros, que inclusive você tem livros aí que vai ser exposto pela Academia de Letras. No próximo ano vamos fazer um grande evento, onde todos vão estar levando os seus livros, as suas poesias, seus poemas, cordéis, dando oportunidade, né, a todos os escritores. Eu agradeço muito a tudo que você tem feito, né? Devemos muito, nós mulheres devemos muito a esse movimento, que é um movimento, né? A paz e tudo que a gente deseja é um movimento, é um processo. E assim, eu vou me despedindo aqui, eu gostaria que você se despedisse também. Eu só tenho a agradecer a vocês, gratidão, sempre ir da cima do medo, a coragem. Exatamente. E assim nós terminamos hoje o nosso programa aqui, Trilha Social. Terminamos não, vamos dar continuidade. Essa parte, porque sempre tem a próxima parte, o próximo passo, a próxima história para contar. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, termina agora e volta semana que vem, sempre esperando você, mostrando as pessoas que estão na trilha da paz. Até lá!